Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Diretoria da AJUF começa os trabalhos apresentando novos projetos e resgatando os antigos. Novo Código Florestal Brasileiro, já em vigor, continua a gerar polêmica. Para alguns especialistas, a nova lei não traz grandes avanços. Lei das turmas recursais é sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A Associação dos Juízes Federais do Brasil é contra a anistia fiscal para a repatriação de recursos. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. Primeira semana de muito trabalho para a nova diretoria da AJUF. Reuniões com delegados e representantes das entidades estaduais, diretores e vice-presidentes dão o tom da nova gestão. Diálogo aberto com os outros poderes e o resgate de projetos sociais são algumas das metas da presidência da associação. O encontro com o colegiado de delegados teve como principal objetivo incentivar a participação e o envolvimento de representantes da Justiça Federal nos estados. A função dos delegados é ser o canal de comunicação da AJUF com as subseções judiciárias, a fim de identificar e trazer ao conhecimento da associação as necessidades dos juízes em cada estado. Nós sabemos que a AJUF é uma instituição nacional e que muitos colegas, longe do Distrito Federal, precisam do apoio institucional. E o Colégio de Delegado é exatamente esse instrumento, essa estrada que permite que as decisões e os assuntos em debate dentro da diretoria cheguem ao conhecimento dos colegas. E fazer também o canal inverso, no sentido de participar, conhecer das decisões da diretoria, os motivos que levaram a diretoria a tomar as decisões que virá a tomar, né? E explanar esses motivos para os associados, para que eles acompanhem para e passo a gestão da AJUF. Entendo que o Colégio de Delegados, se funcionar com várias reuniões periódicas, é bastante importante para a gestão da AJUF, porque permite que se conheça a opinião do associado, que às vezes está muito distante de Brasília, e o associado nem sempre é escutado. Com essa possibilidade de trocar essas informações entre os delegados de todas as regiões, de todos os estados do país, é possível a gente fazer uma detecção do que realmente o juiz precisa, do que ele acha que é necessário para a carreira, para tentar enriquecer o trabalho da AJUF, que é o tempo inteiro de tentativa de melhoria, né? Por exemplo, Pernambuco hoje não tem um juiz federal que integre diretamente a diretoria eleita da AJUF. Então, essa interlocução me parece que vai ser muito importante para trazer para a categoria em Pernambuco as discussões que estão sendo levadas, a forma como está sendo conduzido o processo, sobretudo no que tange a questão da carreira da magistratura, que passa por um momento de muitas definições. O doutor Nino já passou que ele quer realmente trabalhar com os delegados com uma participação muito mais efetiva. E os delegados se mostraram bem mais interessados em participar e eu acredito que vai ser muito positivo. Essa integração eu acredito que vai ser bem maior do que aconteceu no passado. Realmente tudo na busca de superação dos grandes desafios atualmente da nossa carreira, seja em termos de remuneração, seja em termos de reestruturação da carreira ou criação de tribunais, ampliação de tribunais, todas essas questões que hoje estão em voga. Além dos delegados, também estiveram presentes representantes das AJUFs estaduais. O ex-presidente Walter Nunes falou sobre a expectativa de melhorias para a nova gestão. Nino é um juiz tarimbado, tem bastante experiência e tem um histórico associativo muito rico. E ele tem a memória administrativa e política da AJUF. Ele foi por 2 vezes vice-presidente da 3ª região e sabe dos problemas mais importantes que precisam ter uma diretriz, uma solução para que a gente possa aperfeiçoar o funcionamento do Judiciário Federal. Vejo com bastante importância a integração entre a Associação Nacional e as associações regionais e estaduais dos juízes federais, porque a maioria dos nossos interesses são os mesmos. Nós pertencemos à classe dos juízes federais e, portanto, as nossas lutas, prerrogativas e condições
de trabalho são equivalentes. É claro que em alguns pontos, mínimos ainda que seja, nós temos interesses que são diferentes, mas nem por isso será desprezado ou se pode desprezar o diálogo entre a Associação Nacional e as regionais. Acho que é uma forma de a AJUF trabalhar em conjunto, por quê? Porque há pleitos e há demandas que são estritamente setoriais, seccionais e regionais. Isso não invalida o trabalho nacional da AJUF, ao contrário, robustece esse trabalho nacional da AJUF, mas a AJUF pode fazer o papel de coordenadora, junto com os vice-presidentes e diretores, nesse papel setorial e regional, tanto dos delegados quanto das associações regionais de juízes. A perspectiva é muito boa, a gente espera aí cada vez mais estar auxiliando e estar trabalhando junto com a AJUF, né, em todos os projetos para a magistratura federal. A gente tem a expectativa de que essa gestão possa aprimorar os canais de comunicação e tornar cada dia mais eficiente essa atuação, tanto da nacional quanto das regionais. Que possa haver um caminho, uma via de mão dupla, né? Que a Associação Nacional possa apoiar as pautas regionais das associações regionais e também as associações regionais sejam admitidas, sejam acolhidas, como têm sido acolhidas nesses últimos 2 anos, para as pautas regionais, que são importantes para os juízes federais. Diretores e vice-presidentes também se reuniram com o presidente para planejar os trabalhos. A atuação frente às diretorias foi o tema da reunião. Temos como principal objetivo nessa gestão ampliar a interlocução no plano institucional entre a AJUF e os demais poderes, demais órgãos do Poder Judiciário, as cúpulas do Poder Judiciário, as cúpulas do Poder Executivo e Legislativo, e a interlocução com o próprio associado, ou seja, criar mecanismos para que as decisões e as posturas da AJUF sejam efetivamente o reflexo, se não de todos os associados, ao menos o reflexo da sua grande maioria. A questão dos subsídios, que a gente tem que ter uma solução definitiva ainda esse ano, em razão das grandes perdas que a gente teve com a questão inflacionária. A segunda, a expansão da segunda instância da Justiça Federal, que é um assunto que não pode mais ser postergado. E a terceira, a questão da reestruturação da carreira. É preciso discutir a nossa carreira para tornar a carreira mais agradável, para tornar a carreira mais desejada pelos juízes, para que a gente não perca quadros como vem acontecendo nos últimos tempos. E, sobretudo, recuperar temas que já foram tratados com muito cuidado pela AJUF, o problema da inserção social da entidade na sociedade, desenvolver projetos que consigam aperfeiçoar a prestação jurisdicional, para que ela se dê em tempo razoável e eficiente, como desejam os jurisdicionados. Está na hora de profissionalizarmos um pouco mais o nosso trabalho, a nossa forma de nos conduzir frente às instituições. E não só no judiciário, legislativo também, antes mesmo das eleições, antes mesmo, melhor, da pós da diretoria, nós já vínhamos estreitando e buscando alguns canais de comunicação específicos junto a órgãos do Poder Executivo, órgãos que muitas vezes parecem diferentes ao nosso interesse, mas que muitas vezes podem servir de interlocutores muito importantes para nos aproximarmos de autoridades, de pessoas que possam permitir que alcancemos algum resultado. Você sempre desagrada alguém, então você precisa ter o respeito às suas prerrogativas para poder dar essa decisão. Então a sociedade precisa ser esclarecida, o objetivo é recuperar essa noção de que não é um privilégio como as pessoas pensam, não, o juiz não é privilégio. São prerrogativas que precisam e devem ser respeitadas para se garantir uma decisão justa, para se garantir uma imparcialidade, para dar uma tranquilidade ao magistrado cumprir a sua função. Na comunicação, que é a área em que eu vou ter uma atuação mais efetiva, a nossa meta é ter um plano de comunicação para a AJUF. Um plano de comunicação que seja um elemento de inserção social da magistratura. Uma das ações da nova diretoria é a publicação com mais regularidade da revista Direito Federal. E também resgatar a revista cultural, onde diversas pessoas da sociedade e magistrados, mas não apenas estes, trazem diversas formas de ideias e pensamentos, o que também
importante, né, tendo em vista a repercussão e a dimensão do pensamento trazido pelas revistas da associação. O presidente da AJUF, Nino Toldo, falou dos projetos sociais que a associação pretende resgatar. Destacaria mais o projeto de Expedição da Cidadania, que foi um projeto muito importante, foi feito em 2 momentos, que foi a partir de uma iniciativa da AJUF, a reunião de diversos setores do Estado e, em conjunto, levaram cidadania à sociedade mais carente. O que isso significa? Uma organização de intenções, de vontade, em que, isso aconteceu num primeiro momento no estado do Mato Grosso do Sul, em populações ribeirinhas, foram expedidas certidões de nascimento, de casamento, identidade, benefícios do INSS foram feitos, conciliações em muitos processos que tramitavam na justiça, e tudo isso foi um ganho de cidadania para aquela população. O sucesso foi muito grande, aquilo foi uma iniciativa importante e projetos como esse devem ser resgatados. Há outros que podem ser feitos em outros campos, mas esse eu destacaria como um dos mais importantes. O projeto do Soldado Cidadão foi, à época, levar a soldados que ingressavam nas Forças Armadas, soldados recrutas, aulas de civismo, de cidadania, da Constituição. Isso foi muito importante. Isso há uma intenção de se resgatar, de se fazer isso novamente. E também outros, com escolas, enfim, com a população que precisa conhecer os seus direitos e precisa conhecer os seus juízes. E vamos procurar fazer isso para inserir o magistrado nessa luta, na luta por uma sociedade melhor, mais justa e mais solidária. Lei das turmas recursais é sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Agora, os juizados especiais federais vão poder contar com estrutura adicional. Já está em vigor a Lei 12.665, que prevê a criação de estrutura permanente para as turmas recursais dos juizados especiais federais. Em todo o país, serão 75 turmas permanentes e 225 novos cargos de juízes federais. Atualmente, não há cargo específico de juiz para essas turmas. Cada Tribunal Regional Federal indica magistrados de primeira instância para atuarem nelas, assim como nos juizados especiais federais. Pelo projeto, os cargos nas turmas recursais serão preenchidos por concurso de remoção entre juízes federais ou, na falta de candidatos, por promoção. As novas turmas serão formadas cada uma por 3 juízes federais de turmas recursais e por um juiz suplente. Elas terão sede nas capitais dos estados, distribuídas assim: Primeira Região, 25 turmas recursais e 75 juízes. Segunda Região, 10 turmas e 30 magistrados. Terceira Região, 18 turmas e 54 juízes. Quarta Região, 12 turmas e 36 juízes. Quinta Região, 10 turmas e 30 magistrados. A nova estrutura deve agilizar o andamento dos processos em todas as regiões. Atualmente, segundo o Conselho Nacional de Justiça, existem mais de 600 mil processos em espera para julgamento. As turmas recursais analisam recursos de sentença ou de decisão do Juizado Especial Federal. Os JEFs foram criados em 2001 para agilizar processos mais simples e de pequeno valor da Justiça Federal. Mas, nesses 10 anos de funcionamento, já acumulam cerca de 12 milhões de ações. A seguir, especialistas avaliam o novo Código Florestal Brasileiro. A Associação dos Juízes Federais do Brasil é contra a anistia fiscal para a repatriação de recursos. É daqui a pouco no Justiça para Todos. Caixa, mais que um patrocinador, o maior incentivador do esporte brasileiro.
A polêmica em torno do novo Código Florestal Brasileiro continua a gerar discussões. Alguns especialistas acreditam que a nova lei não traz os avanços esperados para a preservação ambiental. Sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, com 12 vetos e 32 alterações de texto, o novo Código Florestal Brasileiro entrou em vigor e ainda gera polêmica. O governo também publicou uma medida provisória que cria regras mais rígidas para a proteção e uso sustentável das florestas. Para o especialista em direito ambiental André Lima, a nova edição da lei não traz muitos avanços. Um único avanço, que daria para dizer que é um pequeno avanço, é o fato de que, a partir de agora, existe um prazo para todas as propriedades rurais no Brasil se cadastrarem num cadastro ambiental que deve realizar um monitoramento do que acontece nessas propriedades em termos de desmatamento e expansão da fronteira agrícola ou recomposição das vegetações nativas onde é necessário. Mas esse pequeno avanço foi completamente anulado por uma série de retrocessos expressivos. Uma das regras mais polêmicas do novo código é a anistia a quem desmatou ilegalmente até julho de 2008. Esses produtores rurais foram liberados até de recuperar a área degradada. Em 1998, o Congresso Nacional aprovou uma outra lei, também muito importante para as questões ambientais, que é a Lei de Crimes e Infrações contra o Meio Ambiente, e definiu que desmatamento de áreas de preservação permanente, que são as margens de rios, de topos de morro, as nascentes, a área no entorno de lagoas, lagos, enfim, são as chamadas áreas de preservação permanente. O desmatamento dessas áreas é tratado por essa lei de 98 como crime ambiental. E tudo que foi desmatado, pelo menos desde então, deveria ser recuperado, segundo manda a Constituição Federal no artigo 225 da Constituição. E isso foi absolutamente ignorado. Na nova lei tem um conjunto grande, amplo de anistias para desmatadores ilegais. Isso é altamente preocupante, porque assim como na corrupção, né, a impunidade é um vetor que estimula a corrupção. No caso dos desmatamentos é a mesma coisa, a impunidade ela vai incentivar inclusive novos desmatamentos. A medida provisória veio a tentar abrandar, exigir que fosse feita uma recuperação, mas não tanta, né? Ou seja, sendo de uma forma bastante benevolente com quem havia desmatado, mesmo nas áreas de preservação permanente, mesmo ilegalmente, mesmo com multas que já havido, né, vamos dizer assim, não necessitarão recuperar, não é? E parte delas, e a que forem recuperado, a que for exigido, será, vamos dizer assim, convertida, as multas seriam convertidas em, vamos dizer, em benefícios ambientais por essa recuperação. A recomposição das áreas de preservação permanente na beira dos rios, a chamada mata ciliar, também gera discussões. A recuperação vai variar de acordo com o tamanho da propriedade. Na parte da área de preservação permanente, né, a medida provisória, né, vamos dizer, com o veto da presidência, no sentido de não necessitar recuperar as áreas de preservação permanente, ela estabeleceu um escalonamento conforme o tamanho da propriedade, fazendo, vamos dizer assim, uma grande, abrandando de forma bastante ampla, né, a área que seja necessário para a recuperação nas áreas de preservação permanente, tomando como base praticamente o tamanho da propriedade, sendo que propriedades até um módulo rural, por exemplo, a recuperação, independentemente praticamente da largura do rio, será apenas de 5 metros. Para o engenheiro florestal Eleazar Volpato, a redução dos limites de florestas em áreas de preservação permanente é outro ponto negativo da lei. Na verdade, toda a mudança do Código Florestal foi para beneficiar, ou vamos dizer assim, viabilizar de uma maneira, entre aspas, né, o interesse da agricultura, porque na verdade, de uma certa forma, é um tiro no pé, porque as áreas de preservação permanente não ocupam uma área tão significativa. E a gente pode dizer que a natureza é que propicia um grande benefício para a agricultura, porque as florestas são um elemento do sistema. A sua redução vai, vamos dizer, provocar a redução de toda a capacidade do meio produzido.
A medida provisória já está valendo para todo o país, mas o debate sobre o Código Florestal continua no Congresso. A MP tem um prazo de até 120 dias para ser votada. Senadores e deputados também têm prazo para apreciar os vetos da presidente ao Código Florestal. 30 dias a partir da leitura em sessão conjunta da Câmara e do Senado Federal. E veja a seguir, Câmara dos Deputados realiza audiência sobre a anistia fiscal para repatriação de recursos. A AJUF é contra essa anistia. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não saia daí. Caixa, mais que um patrocinador, o maior incentivador do esporte brasileiro. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara realizou audiência para discutir os projetos de Lei 113 de 2003 e 5.228 de 2005. Os PLs concedem anistia fiscal sobre a legalização ou repatriamento de dinheiro não declarado mantido no exterior e também extinguem a punibilidade dos delitos. A proposta divide opiniões. Representantes de órgãos e entidades que compõem a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ENCLA, mostraram preocupação com a iniciativa. A ENCLA foi instituída em 2003 pelo Ministério da Justiça e reúne mais de 60 órgãos participantes dos 3 poderes. A proposta de anistia afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000, pois concede renúncia tributária sem prever a compensação. Segundo o representante da Associação dos Juízes Federais do Brasil, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Minas Gerais, juiz federal André Prado de Vasconcelos, a posição da AJUF é contrária à repatriação de capitais. A possibilidade de se autorizar a alguém uma remissão de débitos e uma anistia de crimes, né, com alíquotas menores de imposto do que o cidadão comum paga trabalhando em atividade lícita, impacta eticamente o país. A pessoa passa a acreditar que que ser honesto não vale a pena. Para o magistrado, se os projetos forem aprovados, haverá muitos impactos na ordem tributária e concorrencial. Porque efetivamente empresas que respeitaram a lei, que recolheram os seus tributos, vão ter, em última instância, um capital mais taxado do que aquelas outras empresas que não o fizeram e que remeteram o dinheiro para o estrangeiro. Então vamos pensar aqui, o sujeito que ganha mais de 40, 50 mil reais por ano, ele paga 27,5% de alíquota. Se ele tiver 500 mil reais de dinheiro que ele remeteu ilegalmente para o estrangeiro, ele vai pagar 10% ou 15% de alíquota, dependendo se ele vai manter legalmente lá fora ou trazer para ser aplicado aqui no Brasil. Isso impacta também a concorrência. As empresas que respeitaram a lei vão ser impactadas negativamente pela atuação das empresas que não respeitaram a lei. André Prado de Vasconcelos ressalta também a importância da realização de audiências públicas para debater este tema e que a AJUF é a favor da moralidade pública, da justiça tributária, do respeito à lei e da obediência aos princípios democráticos. O projeto de lei é um equívoco. É um equívoco. Não só por isso, mas porque também atrapalha a inserção do Brasil no cenário internacional, quanto a posição que o Brasil quer ter de um país que combate a lavagem de dinheiro, o tráfico de entorpecentes, o terrorismo internacional, enfim. Mas é um equívoco, tal como temos vários equívocos em várias circunstâncias. A meu sentir, é sim um equívoco que não merece prosperar. E por isso que a gente está aqui defendendo firmemente uma posição contrária à aprovação do projeto. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.